Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é a professora Elaine Dark. E hoje nós vamos falar um pouquinho, bem rápido, né, sobre dois grandes órgãos mundiais, que é a ONU, Organização das Nações Unidas, que eu já falei para vocês anteriormente. Ela nasce no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, com a união de alguns países, e hoje já tem quase 200, praticamente todos os países do mundo fazem parte da ONU. A função básica, o objetivo básico da ONU, gente, é tentar reduzir, ou se possível até eliminar, conflitos políticos, conflitos religiosos, conflitos econômicos, problemas sociais pelo mundo todo. Tá? E nós vamos falar também sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tem uma base, digamos assim, lá na Revolução Francesa, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá? Ela vai se inspirar em algumas coisas, não quer dizer que elas são iguais, tá, gente? É uma inspiração. Se tiver alguma coisa lá que seja boa, por que não colocarmos na nossa? E elas têm o mesmo interesse, né, basicamente, que é, claro, com suas divergências, até mesmo por causa da época, né? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela foi feita lá no século XVIII, né? Já a Declaração Universal já é do século XX, já é uma coisa mais nova, né? É uma coisa mais atual. Então, até mesmo pela época, tem questões diferentes, tá? Por causa dos pensamentos diferentes. A ONU, gente, ela foi criada com o interesse, né, como eu falei para vocês, de fazer com que o país que faça parte dela, que ele possa fornecer ajuda e receber ajuda quando necessário. Tá? Eles trabalham de forma voluntária em vários países, né, os exércitos. Ela é uma instituição militarizada, não 100%, mas ela é militarizada, até mesmo para proteger os seus integrantes e proteger aquilo que eles acreditam, tá bom? Diferente da Liga das Nações, que foi criada na Primeira Guerra Mundial, ela não era militarizada, tinha o mesmo foco, digamos assim, mas com estratégias diferentes para ser colocado em prática, tá? Hoje eu não vou me estender muito, tá? Porque nós vamos dar início, né, ao nosso PET 5. E eu quero ter uma conversa muito particular com cada um de vocês, ok? Bom, gente, então nós vamos corrigir as atividades. E essas atividades aqui nós vamos falar sobre a ONU e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos falar sobre a Liga das Nações também. Na imagem abaixo, essa imagem aqui, vemos a primeira reunião de uma importante instituição que nasceu com o final da Segunda Guerra Mundial. Através da Carta das Nações Unidas, estava criada a Organização das Nações Unidas. O documento foi assinado por representantes de 51 países em 1945. Esse é o símbolo da ONU. Quais símbolos estão representados na logomarca da Organização das Nações Unidas? Então, quais os símbolos estão aqui? De que forma esses símbolos refletem os interesses da instituição? Então, vamos lá. Os símbolos. É o globo terrestre, tá? Cercado por duas folhas de oliveira. Essas folhas de oliveira, elas são muito usadas desde da época dos Jogos Olímpicos lá em Roma, tá? Lá em Roma não, perdão, lá na Grécia Antiga. Ele demonstra a união de todos os países, englobando todas as pessoas, culturas, credos e etc. A oliveira representa a paz, tá? Apresente e discuta pelo menos duas motivações que levaram à criação da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, ao final da Segunda Guerra Mundial. Vamos lá? As motivações são muitas, entre elas a desestabilização de possíveis conflitos, né, que é você acabar com os conflitos antes que eles comecem, tentar solucionar problemas de caráter político, econômico, social, religioso, cultural ou humanitário. Seus representantes fazem o possível para levar a paz a vários lugares em conflito e fazer ajudas humanitárias a pessoas que sofrem pelo mundo. Pensando historicamente, ao longo da história percebemos continuidades e mudanças.
Ou seja, algumas coisas continuam, outras se modificam. Transformações e permanências. Por isso, comparar contextos históricos diferentes, considerando as distâncias entre eles, nos ajudam a pensar historicamente. Através da comparação, podemos observar de que forma essas mudanças e permanências acontecem ao longo do tempo. A letra A. Aponte as semelhanças e diferenças entre a Liga das Nações, criada após a Primeira Guerra Mundial, e a Organização Nacional das Nações Unidas, criada após a Segunda Guerra Mundial. Então, semelhanças e diferenças. Vamos para semelhanças. Ambas eram organizadas de forma semelhante. Possuíam um secretário, que é o secretário-chefe. Foram criadas após os maiores conflitos mundiais, Primeira e Segunda Guerra, respectivamente. Lutavam pelos mesmos objetivos gerais de desenvolver a cooperação e a ação humanitária, ao mesmo tempo em que procuram evitar as guerras através de uma diplomacia ativa. As diferenças estão, agora eu vou falar das diferenças, elas estão na quantidade de países participantes. A Liga foi feita sem a participação dos Estados Unidos e da União Soviética. As grandes potências da época não possuíam corpo militar como a ONU, que é uma força de paz. Tá? Então, a Liga das Nações ela não tinha, não tinha muitos participantes, diferente da ONU, até porque existia na época a Guerra Fria, né? E outra diferença é que na Liga das Nações não tinha uma força militar, e na ONU tem. Como vimos nas questões anteriores, muitos propósitos levaram à criação da Organização das Nações Unidas, ONU. Esses propósitos ainda são necessários nos dias de hoje? Reflita e registre. Sim, ainda existem muitos conflitos que exigem a participação ativa da ONU. Além dos conflitos, a ONU faz várias ajudas humanitárias em diversas regiões do mundo. No Brasil, ela atua nos direitos humanos das mulheres, trabalho escravo, redução da maioridade penal, trabalho infantil, proteção dos refugiados no país, inclusão social e direitos das pessoas com deficiência e no meio ambiente, e etc. Então, a ONU ela continua fazendo a mesma coisa que ela nasceu para fazer, tá? E em várias regiões do mundo. Aqui eu dei o exemplo de como ela trabalha aqui no nosso país, tá bom? Então, vamos agora para a nossa segunda parte de atividades. Número 3. Neste ano comemoramos 72 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Você já ouviu falar neste importante documento? Como vimos, sua origem está diretamente relacionada ao final da Segunda Guerra Mundial. Após a reunião que criou a ONU, em 45, 3 anos depois, no dia 10 de dezembro de 1948, foi publicada a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Mais tarde, o documento recebeu o nome de Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aqui nós temos 4 artigos, tá? O artigo 1º, o artigo 2º, o 3º e o 7º. E aqui embaixo, gente, eu não vou ler os artigos todos não, porque vai ficar muito grande. Pediu na letra A, olha só. Quais pontos existem em comum entre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi escrita lá na França no século XVIII, em 1789, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, publicada pela ONU em 1948. Então, é essa aqui, tá? De 1789 e essa daqui de 1948. Essa na Revolução Francesa. Essa foi criada pela ONU depois da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então, eu coloquei 2 artigos que combinam com 2 artigos daqui. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa aqui é a da França. Essa aqui é de 1789. Artigo 1. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Aí, aqui eu peguei uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é esse artigo 1 daqui de cima. Eu comparei com esse, tá? Artigo 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos.
Bem parecido com o de cá, né? Uma semelhança gigantesca de um com o outro. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Inclusive, até um dos lemas lá, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Esse artigo 2 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Artigo 2. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Eu comparei ele com esse artigo 3 que está na folha aí de vocês. Essa aqui é de 1948. Artigo 3. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal, que é o que fala nesse artigo anterior aqui. Liberdade, segurança, né? E o direito à vida. Então, são direitos, são artigos semelhantes, tá bom? Então, vocês vão comparar o artigo 1 com o artigo 1 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão lá da França, com o artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E vão comparar o artigo 2 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão com o artigo 3 da Declaração da ONU, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Segundo os dados divulgados em 2008, no relatório da Anistia Internacional, o Brasil é um dos países que mais mata defensores dos direitos humanos. Isso é um absurdo, né, gente? No mundo. Os números crescem a cada ano. Defensores do meio ambiente, dos direitos das mulheres e dos grupos mais vulneráveis são os principais alvos. Em março de 2018, a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, foi assassinada a tiros em seu carro. Marielle era uma conhecida ativista e defensora dos direitos humanos. Confira o relatório Anistia Internacional, informe 2017/18. Acesse em 14 de julho de 2002. Como vemos, os direitos humanos possuem uma longa história e ainda hoje enfrentamos inúmeros desafios para implementá-los em nossa sociedade. Todos dois são respostas pessoais, tá, gente? Mas nesse aqui eu dei a minha opinião e nesse eu quero mostrar uma foto para vocês depois. Pensando no lugar onde você mora e no contexto em que você vive, quais direitos humanos você percebe sendo desrespeitados? Falta de segurança. Falta de moradia decente para algumas pessoas. Falta de assistência médica pública adequada. Melhorou, gente, melhorou, mas ainda tem muito para ser melhorado, tá? Após observar sua realidade, convido você a criar. É hora de exercitar a criatividade e produzir através da arte outro mundo possível. Crie um cartaz ou uma representação artística que trate do tema dos direitos humanos no Brasil. Nele você poderá abordar alguns dos princípios da Declaração dos Direitos Humanos ao pensar na sua comunidade ou em como você poderia melhorar essa realidade. Exercite sua criatividade, se for possível, envie para seus colegas, amigos e professores. Se não for possível, guarde-o para que possa ser mostrado aos colegas no retorno às aulas presenciais. Eu vou tirar uma foto depois para vocês, eu vou fazer um mural e vou mandar para vocês, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e se cuidem.